Excelente dia! Vamos iniciando mais uma live, a live 18 de 40. Estamos quase chegando à metade dessa live, dessa maratona. Já estamos quase numa meia maratona, né? Incrível, cara, incrível. Denise, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Hoje vamos falar sobre jornada do consumidor. Um papo aí de uns 15 minutinhos, tá? A gente vai falar rapidamente como entender um pouco sobre a jornada do consumidor, como é que ele se comporta na hora de se relacionar com uma venda, tá? É muito importante a gente ter essa consciência, porque isso nos traz um pouco mais, nos traz mais clareza de como o consumidor se comporta, né? E a gente consegue se posicionar como empresário, como empreendedor, como vendedor, para agir conforme as fases que todos nós passamos na hora de se relacionar com uma venda. Perfeito? Então, sendo direto e indo ao ponto, todos nós sempre vamos passar por 6 momentos de compra, tá? Quais são eles? Tá? Tem o tranquilo, que é o primeiro. O segundo é o incomodado. O terceiro é o pesquisador. Daí você se torna o quarto um comparador. E daí você tem o muro das objeções. Que se você conseguir ultrapassar esse muro, falando do ponto de vista de consumidor, né, você se torna comprador. E a partir daí você se torna avaliador, né? E esse avaliador sempre vai impactar os primeiros três caras nessa jornada, que é o tranquilo, incomodado e pesquisador. Então imagine que existe um fator de porcentagem entre o tranquilo, o incomodado e o pesquisador. Imagine que 90% das pessoas elas são tranquilas. 9% das pessoas são incomodadas e somente 1% das pessoas são pesquisadoras. Tá? Bom dia, Robson, seja bem-vindo. O que acontece? Tá? Aqui abrindo aspas, né? Normalmente as pessoas, as empresas, elas estão focadas simplesmente nesse cara que é o pesquisador, que ele já está no fundo praticamente do funil do nível de consciência. E ele simplesmente já está um pouco mais propenso a comprar. Só que, de fato, o ouro de todo negócio, na verdade, é assim, existe uma frase que eu acho incrível, que a escala está em vender para quem não te conhece. A escala está em vender para quem não te conhece. Para quem te conhece, fica fácil de você vender, né? Então, existe o cara tranquilo. E quem que é o cara tranquilo nessa jornada? É o consumidor que ainda não sabe que tem um problema. Ou então, eu gosto do exemplo da barriga do chopp, né? Então, pense na dinâmica que eu já tive, né? Agora eu entrei numa jornada mais de saúde, eu perdi 11 quilos nos últimos 6 meses, né? Mas, cara, eu sou um cara relativamente magro, mas sempre tive barriga, assim, né? E eu lembro que até apoiava ali as coisas na minha barriga, né? Mas, bom, vamos pensar que eu sou um cara diferente de quem sou eu, né? Hoje eu tenho 28 anos, mas pense que eu sou um cara de 40 anos e estou nessa mesma situação, né? E daí eu estou navegando no meu Instagram e aparece um anúncio assim: você sabia que barriga, que sobrepeso e principalmente na barriga, perto dos 40 anos pode te causar um infarto? Opa! Eu era um cara tranquilo. Até fazia piada com a minha barriga. Mas agora eu me incomodei. Que, parece que essa barriga aqui pode me matar, né? Pode me dar um infarto. Então, automaticamente agora eu me tornei um incomodado. O incomodado é o cara que agora sabe que tem um problema. Agora eu sei que tem um problema. A partir daí, eu me torno
pesquisador. E o pesquisador, ele é o consumidor que começa a pesquisar soluções para o problema dele. Pegando essa mesma analogia do cara com barriga, o pesquisador ele vai identificar de forma subjetiva qual é a melhor solução para o problema dele. Ele se torna um pesquisador, então ele vai identificar lá que tem academia, ele vai identificar que tem dieta, ele vai identificar que tem remédio para emagrecer, né? Vai identificar que ele pode contratar uma nutricionista e isso vai na verdade, a melhor, a coisa mais eficiente para você perder peso é a alimentação, né? Ele vai identificar que de repente tem um personal trainer, então ele vai, cara, CrossFit, né? Várias soluções, ele vai entender, vai encontrar várias soluções para o problema dele, que é sobrepeso. A partir daí, ele se torna um comparador. Tá? E o comparador é um cara muito perigoso. Tá? Bom dia, Cordeiro. Seja bem-vindo. O comparador é o cara que descobriu várias soluções e está comparando as opções de forma subjetiva. Tá? Aqui tem um problema. Porque aqui eu estou falando da jornada comum do consumidor. Tá? Amanhã eu vou falar sobre a jornada que a gente tem que fazer. É uma outra jornada. Tá? Porque eu também vou falar de níveis de consciência amanhã e é importante entender. O comparador, ele vai tomar as decisões de forma subjetiva. E o que significa isso? De forma subjetiva é relativo ao sujeito. Então ele vai verificar se a academia faz mais sentido para ele, se CrossFit faz mais sentido para ele. E se ele conseguir cruzar o muro das objeções, ele vai se tornar um comprador. Tá? E quando ele se torna um comprador, que é o tão sonhado comprador, né? Se ele conseguir sozinho passar pelo muro das objeções, ele se torna um comprador. E daí ele se torna um avaliador. Tá? Só para vocês entenderem, tem um desenho aqui na apostila, né, do método empresário governante, onde eu treino aí os meus governantes dessa forma. Mas aqui é o cara tranquilo, o cara incomodado, o cara pesquisador, o cara comparador, o muro das objeções, o comprador e o avaliador. Só para você ter uma noção. Tá? Aqui, nessa jornada comum, você, empresário e vendedor, tem um desafio. Que é o desafio que você não está necessariamente conduzindo a pessoa na jornada de compra. Tá? E isso é uma questão bem complicada. Porque daí, quando o cara chega na tua mesa e ele já é um pesquisador / comparador, você vai ter que ter argumentos que vão brigar com a construção mental que ele já tem em relação à solução que ele procura para o problema dele. Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é a gente pegar o cara lá no começo da jornada e conduzir ele até comprador. Tá? Daí tem um outro fluxo, eu não vou falar hoje, vou falar amanhã, tá? Que você vai transformar esse cara em estudante, vai qualificar e vai fazer uma oferta. Porque daí você vai qualificar ele e aumentar o nível de consciência para você fazer uma oferta e daí você burla o muro das objeções. Na verdade, eu acho que eu vou até falar hoje, tá? Então, acontece o seguinte, existe uma zona de engajamento, então, como a gente tem tempo aqui, eu vou falar hoje. Né? Existe a jornada com zona de engajamento e níveis de consciência do comprador. Tá? Para você burlar esse quarto cara, que esse cara é muito perigoso, muito perigoso. Cara, ele vai tomar decisões de forma subjetiva. Ele não vai ter argumentos racionais e emocionais que você tem que dar. E ele vai tomar decisão conforme no que ele acredita, não no que você deu de argumentos.
E para a gente continuar essa nova jornada, você tem que entender que consumidor informado é consumidor comprador. Tá? Essa frase é linda, consumidor informado é consumidor comprador. Então pense que um desenho aqui, né? Quando o cara tá incomodo, tranquilo, você vai trazer ele para uma zona de incomodado, só que você vai trazer ele para baixo. Você vai trazer para o que eu chamo aqui de zona de engajamento. Você traz essa pessoa para a tua zona de engajamento e você transforma esse cara em estudante. Isso pode acontecer num fluxo de segundos dentro do varejo, tá? Ou no digital, que você vai abordar a pessoa, vai trazer ela para a tua zona de engajamento, né, por um WhatsApp, por um e-mail, e vai dar conteúdo sobre o teu produto. Né? Lembre sempre da frase: consumidor informado é consumidor comprador. A partir daí você vai qualificar o seu comprador. Né? Você vai pegar ele pela mão, você vai encher ele de conteúdos técnicos, conteúdos emocionais, conteúdos que fazem de fato sentido para o consumidor. Tá? E quando você sentir que o consumidor está qualificado, você faz uma oferta. E como que você vai sentir se ele está qualificado? Com base nos níveis de consciência do problema. Tá? Então a gente falou rapidamente aqui, mas agora de forma pontual, existe os 5 níveis de consciência de um problema. Seja bem-vindo, Márcio, que é o primeiro, inconsciente do problema. Então esse é o primeiro nível. O segundo nível é consciente do problema. Tá? O terceiro nível é consciente da solução. Então, estou consciente da solução. O quarto nível de consciência do problema é consciente do produto. Tá? E o quinto nível é conectado ao vendedor. Então, se você transformou ele num estudante, você qualificou ele com conteúdo, elevou o nível de consciência sobre o produto, ele se conectou com você. A partir daí, você faz a oferta. Quando você faz a oferta, como a pessoa já está conectada contigo, ela se torna comprador. Tá? E você burla, tá? Porque nesse conteúdo de qualificação, nesses conteúdos de qualificação, você vai levar um nível de consciência e você vai burlar o comparador e vai matar, logicamente, no muro, as objeções. Você vai matar já as objeções antes delas surgirem. Tá? Porque quando surge uma objeção, tem alguns problemas aqui. Tá? Eu não vou entrar muito nisso aqui. Tem uma live que eu vou fazer só sobre objeções. Mas quando surge a objeção, a pessoa tem consciência. Então é importante que você, dentro do processo de venda, você já mate essa objeção antes da pessoa ter consciência disso. Tá? Porque isso, a nível de cérebro, fica mais fácil da pessoa ser convencida. Tá bom? Então é isso, gente. Depois se torna comprador da pessoa, você vai estimular para ela se tornar avaliadora, e a avaliadora sempre vai impactar os 3 primeiros níveis da jornada do consumidor, que é o tranquilo, o incomodado e o pesquisador, para você trazer sempre para a tua zona de engajamento, transformar em estudante e impactar esses compradores, essas pessoas que estão na tua zona de engajamento com depoimento de quem já se tornou comprador. Com base nisso, você vai aumentar estatisticamente a sua taxa de conversão, porque não é só você falando, é as pessoas que passaram pela jornada, passaram pelo teu produto, se transformaram e chegaram ao sim. Perfeito? Curtiram? É um conteúdo bem legal, tá? A gente tem pouco tempo aqui, né? Porque 6 horas eu vou pra academia. Mas, cara, é muito importante. Vai ficar gravado a live. E você pode assistir e aumentar o seu nível de consciência sobre os níveis, sobre a jornada do consumidor. E cara, quanto mais você estuda isso, mais você percebe num processo de venda o despertar, o desaflorar do interesse, e você trabalha de forma muito específica nos momentos, e
E a estatística, né? Venda é estatística. Então, quanto mais gente você coloca no funil, mais pessoas compram de você, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Agradeço muito você que esteve aqui. A live vai ficar gravada. Desejo um excelente dia para você e que, cara, tudo que você deseja aconteça. Um grande abraço, um excelente dia. Valeu!